Em Mateus 13, a partir do versículo 24, Jesus ainda está na praia, logo após contar a parábola do semeador, e conta então a parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Quando a erva frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? O pai de família lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, eles lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atalho em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E Jesus, logo depois, explica, tendo despedido a multidão, ele estava indo para casa. Os discípulos chegaram ao pé dele dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Porque Jesus falava em parábolas ao povo, mas neste caso estava explicando a parábola aos discípulos. E diz que os que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus explica que o mundo é como um campo, em que Jesus, a palavra viva, o verbo que se fez carne, através do qual toda a criação foi feita, semeou a vida neste mundo, que era o trigo. E, de repente, quando os homens estavam dormindo, a gente não sabe exatamente o que é isso, um inimigo veio e semeou o joio no trigo. A partir do momento que Eva foi tentada pela serpente e Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo. Então, através do homem, pela desobediência a Deus, veio o pecado. E o pecado nos leva à morte. O pecado nos leva a fazer maldades e nos afasta de Deus, nos levando então para a morte ou para o inferno, que ele diz aqui que é a fornalha de fogo, que é a separação total de Deus, né? E quem pratica maldade não vai para o céu, não será um justo que resplandece como o sol. Só quem pratica bondade, só quem é trigo. Mas veja, a partir do momento que os trabalhadores perceberam que existia joio, que algo mal foi plantado ali, disseram ao seu senhor: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E Deus responde: Um inimigo fez isso. E os anjos estão dizendo: Quer que vamos e arranquemos ele o joio fora? E Deus diz: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, nós conseguimos perceber na história pessoas más, pessoas em que passam a vida e se revela a maldade. Né? Historicamente temos os Hitlers, ou, entre outros, que foram bastante sanguinários, né? Alguns em cargos de poder, como política, no caso do Hitler, e entre outros em cargos sem ter cargos. Né? No nosso dia a dia, é o desprezo do ser humano. É uma pessoa que vive apenas pelo dinheiro, só pensando em si e pisando nos outros, escravizando outras pessoas. Né? Aparece o joio, aparecem as intenções do coração. Mas por que então essa maldade acontece no mundo? Jesus está dizendo que por amor àqueles que seriam salvos, Deus permite que a chuva caia sobre justos e injustos. Porque se fosse de repente arrancado o joio logo no princípio, poderia acontecer que um justo, uma vida justa, que seria salva para o céu, se perder. Imagine de repente
que o seu pai, ou o meu pai, foram pessoas assim desprezíveis ao longo da vida e que logo cedo revelou-se nelas uma psicopatia, uma maldade, né? E começa a fazer mal às pessoas a todo nível, assassinato, drogas, tudo que é ruim, certo? E vamos dizer que arranca-se esse joio da terra. A maldade foi arrancada de uma vez. Eu não teria nascido. Você não teria nascido. E aí, se somos trigo, que somos salvos para Jesus, onde estaríamos nós? Então, assim, o que Jesus está nos revelando é que a permissão de que as pessoas amadureçam é para que se revele o caráter dela ao longo da vida, para que assim elas possam ser julgadas entre o joio e o trigo. Porque as sementes de joio e trigo elas são muito semelhantes. Crescendo, amadurecendo, revelando-se na vida, é possível ter discernimento. O Hitler só se tornou Hitler a partir do momento que ele assumiu um cargo de poder e assumiu uma bandeira ideológica. Antes disso, ele era um cidadão bravo, tá? E antes disso, ele era um jovem com seus complexos. Então, o Hitler, quando era um jovem, pequeno, adolescente, criança com seus complexos, você não atribuía a ele todas as maldades que ele causou. Mas depois que ele foi amadurecendo, que ele assumiu um cargo de poder, que ele assumiu as intenções do seu coração, aí ele colocou em prática aquilo que estava no coração dele, a maldade. E a gente, às vezes, tem uma perspectiva limitada sobre a permissão da injustiça, né? Não é que necessariamente Deus está permitindo a injustiça, mas é que nós olhamos a questão de haver um Hitler na Terra ou pessoas más estarem na Terra sob a perspectiva limitada da vida que temos. As coisas estão acontecendo aqui, né? Mas lembre-se, as promessas de Deus também são para a vida vindoura. Quando eu abro mão da minha riqueza e divido com os pobres, Jesus me promete um tesouro no céu, riquezas no céu, uma coroa da vida através do sacrifício dele, né? Assim como também eu sendo injusto, mal, perverso, pervertendo o reino, destruindo a vida de pessoas, eu tenho um julgamento no futuro que pode me levar para a condenação se eu não for salvo por Jesus Cristo. Então veja, Deus promete que nesse dia do juízo, quando se revelar o juízo de Deus, a justiça de Deus, e aí se revelar também a graça através de Jesus Cristo, todas as coisas serão equalizadas. Tudo será colocado no seu devido lugar. Mas será que por a gente conhecer isso, a gente deve ficar em paz pela injustiça? Não. Nós nessa vida devemos buscar ao máximo possível a justiça, por quais meios a gente tenha. E uma forma de fazermos isso é orarmos, porque a oração funciona, Deus responde. Deus transforma o coração de pessoas, eu sou testemunha disso. Pode levar o tempo que for, Deus responde a nossa oração. O jejum é uma arma poderosa para a aproximação com Deus e para orarmos, para que as atitudes do inimigo, do maligno na vida das outras pessoas não floresçam. E Paulo vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. É contra principados e potestades do ar. Então, nos dando a entender que, embora a gente veja uma pessoa que se tornou má no coração, empedrada no coração, ela se deixou levar ou absorveu para si, no seu coração, os ensinos, as práticas e o caminho do maligno. O maligno, ao longo da vida dessa pessoa, foi semeando maldade. E essa pessoa foi absorvendo e foi crendo a maldade, e esse coração foi se empedrando. E esse empedramento acontece em várias circunstâncias, que pode ser um egoísmo, ou pode ser passar a vida distraído em seus próprios interesses e não se importar, dizer, eu creio em Jesus, olha, eu até acredito em Jesus, mas não lê uma Bíblia, não busca. Esse interesse ali é extremamente limitado, essa entrega é limitada. Não estou dizendo que essa pessoa é joio, tá? Mas assim, só Deus pode julgar os corações. Só Deus sabe o que está dentro de nós. E Ele está guardando essa separação para o final. Então, hoje, por mais que nós julguemos uma pessoa que é condenada por um crime, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E podemos, no nosso egoísmo, até julgar assim, nossa, a pessoa praticou vários crimes durante a vida, ouviu sobre Jesus, se arrependeu e virou crente. Agora está tudo certo. Olha, todos nós pecamos. Todos nós erramos. Porque a medida da nossa maldade não é só o óbvio, o crime, o adultério, a traição. Isso é maldade, sim. Mas maldade vai muito além. Maldade é quando vemos uma pessoa
precisando de ajuda ou que poderíamos ajudar e viramos o rosto fingindo que não é conosco. Lembra da história do bom samaritano? Passamos de largo? E pode ser na rua, com um morador de rua, alguém que tem com fome, que eu poderia ajudar, mas eu não ajudo. Eu estou dentro do meu carro, não, estou muito ocupado, passo a minha vida sendo omisso, segundo os meus interesses. Ou pode ser minha mãe lavando uma louça, que eu vejo que ela talvez precise de ajuda na faxina, e eu resolvo fazer outra coisa, ou nem chegar perto, senão ela vai me pedir alguma coisa para fazer. Isso já é maldade. A nossa indisponibilidade é a necessidade do outro. Então, vivendo assim, nós não frutificamos na terra. Nós não geramos bons frutos. E eu posso dizer para mim, mas eu creio em Jesus. Mas eu tenho um bom coração. Eu sou uma pessoa generosa. Mas a manifestação da qualidade da sua crença vai se manifestar nas obras. Então eu tenho fé. Qual é a medida da sua fé? A minha fé é eu creio, legal. Mas a sua fé é manifesta como? É manifesta nas obras? E Tiago vai dizer, né? Mostre a sua fé sem obras, que eu mostro, através das obras, a minha fé. Então, a absorção do entendimento de Cristo, desse constrangimento da palavra, e a motivação importante pelos quais devemos pregar a toda criatura, devemos levar a mensagem do reino, é porque através da mensagem do reino, pessoas que têm maldade no coração ou que praticam atos más, podem se enxergar, podem receber do Espírito Santo constrangimento no coração e dizer assim, olha, é verdade, eu posso mudar. Né? Você traz a essa pessoa uma revelação em que a transformação dessa pessoa, a salvação dela já vem agora em vida, ela já toma posse da coroa de vida no reino. Né? E aí essa pessoa, por mais crimes que tiver cometido na vida, ela era joio ou trigo? Ela aceitou Jesus, ela mudou a vida dela, botou uma roupa bonitinha, foi para a igreja, para uma denominação até bastante séria. Ela é joio ou é trigo? Então, o amadurecimento ao longo do tempo dessa vida e a revelação da palavra pode revelar nessa pessoa, através da restauração de Jesus Cristo, um coração de trigo, não de joio. Por isso é complicado julgar. Por isso Jesus, em várias passagens, condena o julgamento. Ele diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Porque o povo que conhecia a lei condenava Sodoma. Mas tendo a lei e vendo Jesus, a verdade revelada de Deus, fazendo milagres, não prestigiava Jesus, não honrava Jesus, não reconhecia Jesus. Antes, o ignorava, não o ouvia, não colocava em prática os seus ensinos. Então, é um chamado a nós a não julgarmos, a vivermos em amor. E mais que isso, se somos trigo, se cremos em Cristo, será que nós temos nos apaixonado pela sua palavra? Lido o Novo Testamento todos os dias, assim, de Mateus 1 até Apocalipse, decorando no nosso coração todas as histórias, as passagens. Será que temos jejuado e buscado o Senhor? Será que temos colocado a nossa vida em adoração ao Senhor? E não é necessariamente uma dedicação ao templo, a dízimos do templo, é aos pobres. Será que temos disseminado frutos bons na vida do próximo, do necessitado? Que às vezes vai precisar de algum material, mas às vezes vai ser uma pessoa triste que precisa de um conselho. Será que eu saio na rua dizendo assim, será que eu posso ajudar você? E aí a gente pode passar um filtro de, será que nós somos joio? Uma pergunta bastante séria. Porque eu posso crer em Jesus, eu posso dizer, eu creio em Jesus. Mas o que eu tenho feito na minha vida em relação a quais são os meus interesses? O que eu passo o dia pensando? Será que eu creio em Jesus, mas é só para eu ir no templo uma vez por semana, dizer que sou crente e postar versículo na rede social? É assim minha crença? E aí eu tô aberto a quebrar qualquer um dos ensinos de Cristo, qualquer uma das escrituras que Paulo colocou, inspirado pelo Espírito Santo, e moldar conforme as minhas crenças atuais, conforme as atualidades, segundo Jesus diz, não ajuntei riquezas onde a traça corrói e o ladrão rouba. E alguém na igreja dizer, não, tudo bem você ser rico, contanto que seja generoso. Será que se passarmos um filtro nessa generosidade, ela é qualificada? Agora, isso seria julgamento nosso, né? Será que esse filtro de generosidade, então, passando pelo filtro do fogo de Deus, do julgamento de Deus, que é justo, ele é realmente uma generosidade? Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pela cabeça de uma agulha
quando do que entrar um rico no reino dos céus, e nos faz sérios alertas. Isso é um exemplo, mas tem todos os outros. Jesus nos dá um novo mandamento: amar os outros como nós os amamos. Então, é um chamado assim a não julgarmos, a entendermos que cada um tem o seu tempo de transformação, a, crendo em Jesus, nos aperfeiçoarmos em amor, persistir em oração pela vida do próximo, levar a palavra aos que não creem, para que eles também possam se arrepender e tomar posse dessa vitória, se tornar trigos, e entender que é necessário que a chuva caia sobre justos e injustos para que se revele a natureza do coração dos homens. E aí sim será feito um julgamento justo por Deus, né? Que é como ele estabeleceu, para que seja feito o julgamento justo de cada pessoa. Porque não há de se imputar um pecado a um inocente. Então imagine um índio no meio da floresta, certo? Um índio que nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve contato com a civilização, né? Temos alguns ainda hoje, mas tivemos na história. Essa pessoa nunca teve a revelação de Jesus. Ela não sabe o que é, pela lei, o que é correto. Então, ela pode ter os costumes da tribo. E essa é só a única coisa de vislumbre que ela tem de organização social. Como então devemos de julgar essa pessoa conforme os 10 mandamentos? Entende onde eu quero chegar? Como posso julgar essa pessoa, então, em relação ao amor ao próximo? Se ela nunca conheceu Jesus. Mas se essa pessoa, de repente, pratica o amor ao próximo, nela há coisas boas. Se ela fizer coisas como mentir, se de repente mentir na tribo for uma coisa normal, como é que essas pessoas têm a noção que mentir é uma coisa errada? Então, eu consigo perceber isso sendo um humano pecador. Que dirá Deus? Deus é perfeito, ele sabe disso. E o que ele nos orienta, então, é ter amadurecimento, ter uma mente madura, sadia, domínio próprio, mansidão e sempre orarmos pelos irmãos. Então, se vemos um irmão em atitudes erradas, nosso dever como cristão é trazer, não acusações, mas o evangelho de Jesus Cristo. E dizer, irmão, isso é errado por esses motivos. Vem comigo, vamos para Jesus. Por Jesus, vamos mudar. Eu te ajudo, eu me disponho a ajudar você. Vamos junto no caminho, mas muda por Jesus. Se esse irmão mudar e se consertar e fizer o certo, você fez a diferença na vida dele. Você fez o certo. E essa pessoa se entrega a Jesus. E aí essa pessoa que fazia antes o errado, é joio ou é trigo? Nós precisamos acordar como igreja e sermos mais atuantes numa forma de... Não é que nós condenamos o mundo. O mundo está cheio de pessoas que não conhecem a Cristo, ou pessoas cativas das drogas, ou pessoas carentes de visita como velhinhos em abrigo, ou pessoas carentes de acolhimento emocional, sendo espancadas pelos pais, torturadas ou escravizadas no trabalho. Tem muitas pessoas que podem ser alcançadas. Nós podemos alcançá-las fisicamente, saindo da nossa casa, saindo da igreja, movimentando as pessoas, os irmãos, porque os irmãos na igreja podem se comunicar um com o outro. Irmão, vamos fazer uma obra. O irmão na igreja ele serve também para você chamar ele para fazer a obra boa que você quer fazer, né? E a partir disso tem também aqueles que nós não alcançamos fisicamente, mas que podemos alcançar com a nossa oração. Porque quando oramos e clamamos a Deus, como Jesus falou no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Olha o que estamos dizendo. A vontade perfeita de Deus que é realizada no céu, nós trazemos o nosso pedido. Pai, traz essa vontade para a terra e começa a atuar com a tua vontade aqui, desfazendo todo o mal, quebrando toda a cadeia, quebrando todo o principado e potestade, libertando os irmãos, ajudando aquela pessoa que eu conheço a ter amor no coração. Então não peço ao outro o julgamento de Deus. Eu peço ao outro que ele conheça Jesus, que ele conheça o amor, que ele, se tiver um coração de joio, Deus transforme esse coração em um coração de trigo, porque Deus é o Deus dos impossíveis.